Aí, vamos Calma, ver se vai. pronto. Deixa eu só fechar a janela aqui. Tá Uau, eu certo, tá mentalizei bom, a demais. iluminação tá boa. Mentalizei demais para participar. Demais mesmo. É, respostas para mim. Tô emocionado, emocionado. Muito emocionado. Muito bom, Gui, muito bom. Respira fundo aí, respira fundo. Ó. Relaxa. Até a internet está travando aí. Segura aí, pega essa internet aí. Pronto? Aí, agora sim, Agora. agora senti, hein? Agora vai. Peraí, peraí. Deixa eu fazer que nem o André faz. É! Aê! Uhul! Meu Deus do céu. Muito bom. E Muito aí? ótimo. André, Conta aí. para você. É, a minha vida tem sido ah, grande, de grandes buscas desde muito sempre. Eu preciso contar alguns fatos sobre minha vida para a gente fazer uma caça ao tigre bem caçado para prender esse gatinho na prisão. Ótimo. Aos 11 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Fui atropelado, fiquei 32 dias em coma. A lado esquerdo do meu corpo paralisou. Eu tive uma lesão cerebral seríssima. Não tá conseguindo Hum. me ouvir? Tá falando que tá. Eu tô anotando. Eu olho para baixo aqui porque eu tô anotando, tá? Não, tem uma pessoa que escreveu que não tem som. Tá. Eu tô te ouvindo bem. Então tá Eu bom. tô te ouvindo. Vamos lá. Eu sofri um acidente de carro com 11 anos de idade, 32 dias em coma. Você foi Ah, atropelado ou estava dentro do carro? eu fui atropelado. Eu sou de São Paulo, capital, mas moro em Campinas hoje, Hum. por conta do acidente. Eu usei traqueostomia durante 5 meses. Tá vendo essa cicatriz no meu pescoço? Ah, tá. Hoje tá bem clarinha, Tá clarinho, mas é. Aham. aqui, a que tá na vertical é da tráqueo e a que tá na horizontal foi de recessão de 1/3 da minha traqueia que eu fiz. Ah, durante todo o meu processo de recuperação, os médicos diziam assim para os meus pais: vocês têm mais filho? Vai cuidar dos outros, porque esse aí já era. Não Se acredito. ele vai ficar vegetando em cima de uma cama. E era daí para pior. Ah, Puta que pariu. Agora, eu tive uma lesão. sem brincadeira, esses médicos precisariam ter um curso. Será que ensinam isso na faculdade? O trato, Olha aí, como falar, como se comunicar? Porque tem pois cada coisa que eu ouço, pelo amor de Deus. Como que fala um isso foi, negócio desse? isso foi em 95. Hum. Eu fui atropelado no dia 7 de julho de 95. Ou seja, há 26 anos, há 26 anos, num dia como hoje, eu estaria em coma. Hoje seria o sexto dia de coma, meu, Tá, ou o sétimo dia. tá. É, a minha cabeça pirou, diversas vezes eu pensei, falava, Deus, por que isso aconteceu, né? A minha família, eu também somos cristãos, a minha família de origem evangélica, e meu Hum. nome foi para o Muro das Lamentações, em Israel. Pra você ter uma ideia, de- teve gente reunida a meu favor, de um monte de religião diferente. O fato é, estou aqui, sou técnico em Hum. contabilidade, fiz 3 anos de faculdade de letras, acabei de me formar em direito. Ô, louco.
O médico não estava certo, não. O médico não estava errado. Errou totalmente. Ah, Tô ah, ah. cansado de ver isso. É. E durante toda a minha recuperação, eu tive momentos em que eu consegui ser healer de mim mesmo, sem saber que healer existia. Por exemplo, na, quando eu estava com traqueostomia, teve a chance de colocar uma traqueostomia em forma de T, chamada de tubo de Montgomery. O que a traqueostomia faz? Me entubaram de forma errada. Isso feriu a parede da minha traqueia fechou. Então a traqueostomia foi feito um furinho debaixo da parte fechada da traqueia e por ali eu respirava. Na cirurgia na primeira cirurgia que eu queria que eu ia fazer, ia ser ambulatorial e, e eles iam pôr esse tubo em T em mim, só que seria um tubo permanente. Eu falei, não, eu não quero pôr esse tubo. Minha fono falava para mim, filho, você precisa pôr. Eu falei, eu não quero e o meu Deus não vai deixar. Você tinha 11 anos. Tinha 11 anos. Fiz todos os exames apontavam que sim, que eu ia pôr tranquilamente. Me anestesiaram, me levaram para fazer essa cirurgia, não conseguiram colocar esse tubo em mim. Daí a minha fono saiu. E aí, filho, você não pôs o tubo? Eu virei pra ela e falei: É, o meu Deus não deixou. Só que eu falei assim, né? Meu Deus, eu tenho que eu pôr o tubo. Era porque era assim que eu falava, não saía som. Uhum. 2 meses depois eu fiz uma cirurgia que eu arranquei um terço da minha traqueia. E eles só puderam arrancar esse um terço da minha traqueia porque a parte fechada, a estenose, abaixou 3 centímetros, ficando longe da prega vocal e podendo ser cortado sem afetar totalmente minha voz. Uhum. Hoje minha voz é assim, roquinha, sexy, mas eu poderia ficar sem falar nada. Então, isso, depois dessa cirurgia, fiquei um ano dormindo sentado. Teve, teve um caso, depois desse um ano dormindo sentado, que assim, minha família parou de trabalhar, aconteceu de tudo, né? E um ano dormindo sentado, eu tinha uma chance de passar com 2 médicos no mesmo dia. Em 96, a consulta com cada um custava R$ 250. Em 96, o salário mínimo era menos de R$ 50, né? Então você faz ideia Tá, do o quanto que equivalente valia. a uns 5.000 reais hoje. Cada consulta. Exatamente. Mais ou menos E isso. tinha dinheiro para uma consulta. E na noite anterior eu sabia disso. Eu falei, Deus, é, pai, eu sei que eu preciso passar por essas consultas. Eu preciso muito. Só que eu só tenho dinheiro para uma. Senhor, dá um jeito. Eu preciso passar pelas duas. Só tenho dinheiro para uma. Ok. Passamos na primeira. Quando terminamos de passar pela primeira, minha mãe falou: E aí, doutor, onde que eu pago a consulta? Ele falou: Não, não, fica tranquila. A minha mulher falou comigo. Eu não conheço a mulher dele, nunca vimos a mulher dele. Hum. Ele falou: Tá tudo certo. Eu falei: Nossa, eu saí de dentro do lugar. É como se todo o meu pedido, toda a energia que eu é, concentrei para aquela situação, como se tivesse tido uma resposta do universo para mim. Uhum. E eu já vi fatos como esse acontecendo diversas vezes na minha vida. Só que toda vez que eu tento colocar esses fatos, que eu acho que eu sei como agir com esses fatos, eu percebo que eu não sei. Hum. E eu não, é difícil você sintonizar o que você realmente quer, como você fala, aquilo que verdadeiramente você quer, daquilo que você age
como se eu, como querendo. É difícil não ser hipócrita nessa convergência de vontades, a vontade da sua alma com a vontade do seu espírito. É uma coisa assim bastante difícil. No entanto, eu sou prova viva que isso existe, isso funciona, isso dá certo. É, a gente, eu sou, já fui muito mais, mas eu me considero ainda um grande estudioso da Bíblia. Uhum. E na Bíblia, Paulo, que começa a, 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 a difundir o Evangelho sem Jesus Cristo, chega no momento que ele fala que nós somos, que eles são embaixadores de Cristo. Tudo que eles disserem, Deus vai lá e vai realizar. Então hoje a gente chega neste momento e acredita que na potência da nossa vontade, na potência da nossa fala, é nada mais é do que ser um embaixador de Deus, é, trazer através da palavra essa a, as respostas para a vida da gente. Eu, eu fiz faculdade de letras. Eu me Uhum. apaixonei por análise do discurso. Hum. Análise, análise do discurso para mim é tudo de bom. O meu TCC, para você ter uma ideia, que eu fiz ano passado, em direito, foi o que é família no século XXI. Interpretações feitas a partir de uma visão transdisciplinar. Ou seja, eu sei que tudo influencia em tudo. No, o direito, a psicologia, a fé, tudo vai influenciar. Só que eu não consigo manter essa minha linha de raciocínio clara e por muito tempo sem sofrer é, pressões que trazem para mim é como se estivessem negando a minha fé com todas as atitudes que eu tomo. É, eu vou atrás de um de algo falando, não, você não consegue, não, você não vai, não, você não pode. E essa desconexão entre o meu discurso e a realidade que eu vivo às vezes me deixa muito tenso. Por exemplo, mais uma coisa que eu vou falar agora, que vai ficar tudo muito claro. Eu sou de uma família cristã, só que eu sou homossexual. Uhum. E isso nunca foi. Como que eu posso ser gay e ser crente? Entendeu? Isso sempre foi um antagonismo gigantesco que existiu em mim. Enfim, eu comecei a estudar a respeito sobre a Bíblia e a sexualidade, assisti diversas palestras, fui atrás a fundo mesmo. E hoje eu entendo que dessa questão eu não sou mais tão. Eu não sou. Eu não sou mais refém dessa questão quanto à minha sexualidade. Sou bem resolvido, graças a Deus. Uhum. Só que as pessoas que me cercam, elas talvez não tenham a mesma visão que eu tenho. Meus pais, meus tios, isso gera muito conflito. E Uhum. desses conflitos gera em mim uma ansiedade por querer resolver esses conflitos. Hum. E assim, em 2011, eu me mudei para Brasília. Falei, Deus, eu vou para lá para viver uma coisa que seja é, a minha verdade, a minha realidade. Uhum. Saí de casa, fiquei 2 anos lá, ganhando bem, graças a Deus. Só que não deu certo e eu tive que voltar para casa dos meus pais. Quando eu voltei para cá, eu entrei em depressão,
várias coisas aconteciam erradas. Eu fui trabalhar numa portaria de um prédio para sair dessa depressão. Falei, a primeira coisa que eu encontrei, eu fui fazer. Uhum. Daí saí de lá, fui ser gerente de uma equipe de vendas de uma escola profissionalizante. Nessa escola eu pude entender que eu precisava me profissionalizar. Porque assim, eu sempre tive a ideia e a convicção de que eu queria estudar muito. E depois Uhum. dessa escola, eu comecei a fazer, eu entrei na faculdade de Direito e me formei agora. Então assim, eu estou no momento onde tudo da minha vida convergiu para eu estar aqui agora, para eu estar aqui Uhum. tete a tete com o André, para eu estar aqui tete a tete, aprendendo a lidar com toda esse vucu-vucu que é a vida da É. gente. Uhum. Eu preciso ter a, a paz no meu corpo. Eu preciso ter por exemplo, naquela semana que você fez do Curatlon, Uhum. eu participei da semana inteira. Fiquei louco, alucinado. Eu falei, meu, eu preciso fazer esse negócio. Só que assim, eu tô sem um puto furado. Tô sem. É. Tô latindo pra economizar cachorro. Então eu falei, sem chance de eu fazer qualquer coisa agora. Tá. E mesmo depois daquela semana, eu tenho sentido algumas diferenças na minha respiração, de coisas que eu mentalizei naquela semana e que voltaram a se aflorar em mim. Eu tô sentindo, Depois do eu falo Curato, depois do curado, você eu sentiu tô melhora sentindo, na. É. sim, eu tô sentindo como se aquela fé que eu tive aos 11 anos de idade voltasse a Hum. despertar, entendeu? É, deu E uma travada no som, mas eu entendi que você falou que depois do Curatlon, aquela fé que você teve, que manteve você vivo e tirou você do vegetal, do coma, e sim, tudo isso voltou à tona. Tipo, você está exatamente, recuperando, está acessando de novo. Você nunca perdeu, mas ele ficou escondido aí, ficou esquecido. exato, 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 Está aflorando. Tá, exato, tá assim. ótimo. E, e eu quero ter por exemplo, desde que eu terminei a faculdade, desde que começou a pandemia, a, a minha gastrite aumentou, a minha ansiedade aumentou. Eu não saio de casa, né? Porque imagina, ter todo esse problema respiratório que eu tive, pegar essa Covid, para mim é impensável. Eu não Sim, posso ser entubado, por exemplo. sim, Então, sim. para mim é impensável. Então, eu preciso é, voltar viver na minha plenitude, mas tendo prudência. Sim. E por causa de ter que me isolar de todo mundo, minha ansiedade tá lá em cima. Uhum. E o meu corpo tá respondendo de uma forma com azia, com, com queimação. E eu não sei o que fazer. Pera aí. Tá, então tá com ansiedade. Exatamente. Só fui encostar aqui porque eu moro com minha vozinha e ela tem Alzheimer. E às vezes ela faz uma loucura aí de gritar e fazer essas coisas. Então, fui encostar a porta do quarto. Tá certo. Tá bom. Então, vamos lá. Caramba, você me contou uma história, a sua história é de superação, é muito, muito foda, né? Essa é a palavra, muito foda. Eu não sei se você Pra estava lendo caramba. os comentários da turma aqui, mas a turma tá doida com você. Eu não Falaram que consegui você é ler. um palestrante.
Você é um Ah, palestrante, você tem uma história de vida que vale a pena ser contada. sim. Então, e olha só, assim, fugindo do caça ao tigre agora, você já pensou em escrever um livro? Eu comecei a fazer letras porque eu comecei a escrever um livro. Eu comecei a escrever um livro 6 vezes. Das 6 vezes que eu comecei a escrever, 5 eu joguei o livro fora, porque eu não conseguia sair do nó do livro. Aquela parte é, que, que você chega e esse aqui é meu livro. É um Tá. caderno que eu escrevo. É cheio de coisas minhas, de anotações, de tudo. Uhum, E eu fui fazer letras exatamente por ter começado a escrever esse livro. E eu fui para o direito exatamente por entender que hoje, infelizmente, não adianta eu querer ser um artista ou querer ser alguma coisa no Brasil, principalmente com a limitação física que se desenvolveu em mim, eu não quero ir para o farol para ter que viver. Eu não uhum, quero jogar no farol. Eu preciso de uma coisa rentável. Eu preciso de uma, de uma qualidade de vida muito uhum, boa. uhum, Chega, tem uma música do Marcelo Camelo que ele fala assim: muito para mim é tão pouco e pouco é um pouco demais. Viver tá me deixando louco. Não sei mais do que sou capaz. Gritando para não ficar rouco. Em guerra, lutando por paz. Muito para mim é tão pouco e pouco eu não quero mais. Esse é só o coro da música. A Maria Rita canta também. Chama-se Muito Pouco. Eu sou um apaixonado por arte, por tudo. Só que eu não quero muito pouco para mim. uhum. Eu, eu não sei se O que que você quer para você? eu quero uma vida de coisas grandes, de eu poder influenciar outras pessoas, de eu poder trazer para outras pessoas essas mesmas possibilidades de, de, essas mesmas não ansiedade, peraí que tá fugindo a palavra, essas mesmas expectativas para com a vida. Eu ia Uhum. falar ansiedades, mas não é ansiedade, é anseios. Anseios. Sim. Esses mesmos anseios para com a vida. Uhum. Como diria a Xuxa Meneghel, tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Não é? Excelente. É isso aí. É isso aí. E olha só, você tem uma história, você tem um talento, você tem uma capacidade de comunicação extraordinária. Isso é um talento. Não é todo Amém. mundo que tem essa capacidade. E é engraçado, porque apesar de você ter é, é, certas limitações físicas, Sim, você compensa tudo isso esbanjando completamente. conhecimento, esbanjando cultura, sabedoria e trazendo uma energia e uma força, uma garra, um exemplo que muita gente precisa, muitos de nós precisamos, né? Aquela história. A gente se enche de desculpinha. E aí você vem e só a sua presença já é um tapa na cara. Fala assim, não tem desculpa. Né? Você está Sim, tá querendo arrumar desculpa com mimimi, é mimimi, para de mimimi. Então, sim. sinceramente, eu acho que você tem um dever moral de abrir mais a boca e de se comunicar mais, contar a tua história, seja por livro, seja por live, por podcast, por o que for. Eu sempre tive essa pretensão de me comunicar mais, de, de usar mais da arte para chegar
a grandes multidões. Ah, porém, é aquela questão do medo, do receio, do Uhum, ah, será que eu sou bom? Ai, será que isso pode? E, e por tantas negatividades que eu uhum. acabei escutando durante tanto tempo, não é que eu dou força para elas, mas que tem algum momento que parece que elas vêm assombrar, Sem dúvida sabe? nenhuma, sem dúvida nenhuma. São, é tipo aqueles anjinhos o anjinho e o demoninho. Tem hora que o Uhum, anjinho tá beleza. O demoninho aqui, tem hora que ele me irrita profundamente. uhum, uhum. E olha só, a gente tem uma tendência, né, cultural isso, a gente tem uma tendência, e você começou falando, vamos caçar esse tigre, vamos pôr ele numa jaula, numa gaiola. E é normal isso, a gente quer, a gente pinta, a gente aprendeu a ser assim. Pinta, ó, ele é o meu inimigo, meu inimigo. Então tem o Gin e o Diabinho, eu quero destruir o Diabinho. Eu quero acabar com isso, né? Como diria Platão, você tem dois cachorros da alma. E você se torna aquele que você alimenta mais, né? Exato, Eu até uso essa analogia em um capítulo do meu livro. exato, exato. Mas o negócio é, todos nós temos a nossa luz e temos a nossa sombra. A gente Sim, tem os nossos medos, nós temos os nossos demônios internos, que a sim, gente não quer entrar em contato, a gente tem medo deles, e quando eles aparecem, eles assombram. Então, essa vozinha que fica aqui é o medo da crítica, é o medo do ser rejeitado, é um monte de medo, um monte de coisa. Então, no fundo, ele não é mal, ele é um, ei, peraí, não vai por aqui não, porque você vai se ferrar. Ele quer te sim. preservar. Só que, Até, até no livro da sabedoria está escrito que você não pode ser nem 100% santo, que isso vai te fazer mal, e nem 100% mal, que isso com certeza vai te fazer mal. Mas tem que agir em tudo, agir com sabedoria. exato, exato. O negócio é, a gente tem que aprender a acolher esses medos e não rejeitar, né? Porque tudo que é aquilo que a gente resiste, persiste. O que eu resisto, persiste. Então, se eu Sim, resistir ao tigre, ele persiste. Se eu resistir ao medo, ele persiste. Se eu resistir às pessoas que estão falando, se eu quiser combater e mudá-las, isso vai persistir. sim, A hora que a gente descobre, entende isso e acolhe isso, a gente acolhe o tigre, acolhe o dragão, acolhe o demônio, a gente transforma o demônio num aliado. Então ele deixa de ser um demônio, ele se torna uma força, um poder. Então aí você não sim, tem mais, você tem dois lobos, né? Você sim, acolhe aquele lobo mau e transforma ele numa força. Aí você tem dois lobos a seu favor. Você usa sim, ele. Tem a polaridade. Sim, tem que ter os dois. Mas a ideia é essa. Então, a gente não precisa ficar tranquilo. Ah, eu só vou fazer quando eu não tiver medo. Vai com medo mesmo. O medo te ajuda a não fazer sim, cagada, né? De sim, certa sim. forma, o medo ele te ajuda a ser mais cauteloso, como você É um falou. filtro, é um filtro, né? É um filtro. É um filtro e pode ser muito bem utilizado para purificar aquilo que chega para você. Exato, exato. Então, vai com medo mesmo, né? Tem Certo. medo, todos nós temos medo, mas as grandes coisas a gente só faz, as maiores coisas, as maiores realizações. Eu não estou falando de conquistas materiais e conquistas de fama, glória, dinheiro. Não, foda-se. Isso é consequência do quando a gente Sim, vai lá e se alinha e faz o que tem sim, que fazer. Faz o que você veio exa- aqui para fazer. Que não é por acaso sim, que você está aqui. Não é por acaso, ninguém é por acaso que está aqui. Não é por acaso que você tem a sua história de vida. Cada um tem a sua história de vida. E cada um, com certeza. para uns parece, a cruz dele é mais pesada que a do outro. Sim, mas cada um tem a cruz que aguenta carregar, né? Não tem, enfim. É,
Tudo isso não é por acaso. E a Sim. partir do momento que você aceita isso, e eu sei que você aceita, e usa isso a seu favor, aí você ganha uma força descomunal. Então, ao invés da Sim. gente tentar negar o que tem, a gente acolher, aceitar e usar isso a favor. Ah, eu vou contar mais uma coisa para você. Ah, por conta dessa ansiedade minha, dessa, dessa, desse não, dessa não convergência de pensamentos com muita gente, eu comecei a fumar aos Uhum, 22 anos. Fumei por 14 anos. Se você somar 14, 22 mais 14, dá 36. Eu estou com 37. Ou seja, parei de fumar há pouco tempo. No entanto, desses 14 anos que eu fumei, por várias vezes já eu parei de fumar durante esses 14 anos. uhum, A vez, o tempo que eu fiquei mais tempo sem fumar foram 2 anos e meio desses 14 anos. Então, digamos que desses 14 anos, por 7 anos eu fumei realmente. Só que dessa vez, por conta da pandemia e por conta dessa azia, dessa queimação que eu tô sentindo, no começo da pandemia, em junho do ano passado, eu falei, não, chega, não quero mais fumar, parei. E esse parar de fumar para mim foi muito tranquilo, muito sossegado. Eu conheço pessoas, inclusive da minha própria família, que só conseguiram parar de fumar depois de um ponto de acupuntura, depois de algumas coisas. Não, eu sou uma pessoa bastante determinada para fazer aquilo que eu acredito que é certo. Se eu acredito que é certo, eu vou fazer e vou fazer até o fim. Ah, é isso que eu tenho que fazer. É parar de fumar que eu preciso? Ok, eu vou parar de fumar porque eu quero. Ah, eu tô afim de fumar? Ah, eu vou fumar porque eu quero também. Então, uhum. eu sou bem determinista a esse ponto. Tá. E eu aprendi, com toda essa minha experiência, que ah, os substantivos, ah, eles adquirem o significado de acordo com aquilo, de acordo com cada um. Então, por exemplo, se eu falo azul para você, na minha cabeça vem alguma coisa que define o que é azul. Na sua cabeça já vem outra coisa. Se eu falo para você casa, você tem a casa da sua cabeça e eu tenho a casa da minha cabeça. Todas Uhum, as coisas são definidas por cada um. sim. Nada mais é, sensato do que a gente entender que o que precisa mudar, na verdade, são essas valorações, os significados de alguns substantivos que a gente traz para a nossa vida. Isso eu tenho em mim. Por exemplo, eu compus um hino que eu vou só recitar para você. Nem de tábua do Líbano e nem de ouro refinado. A morada do Espírito é um lugar para ser sagrado. O homem escolhe um caminho, santidade ou pecado. O primeiro é sacrifício, o outro parece fácil. Circunstâncias da vida atraem para a ilusão. É hora de não distrair, pensar melhor na decisão. O templo não é um lugar de paredes. Dentro dele bate um coração. Mas Deus não habita num santuário em pecado. É preciso haver restauração. O santuário é precioso e cada um tem o seu. Basta fazer a escolha certa de olhar e seguir a Deus. Daí repete de novo o coro. Quando eu falo que é necessário haver restauração, eu penso que é necessário haver restauração até dos significados das coisas. Uhum, O que é pecado para você? O que é pecado para você pode não ser pecado para outra pessoa. sim.
A Bíblia, a coisa mais forte que eu vejo na Bíblia é a intencionalidade do amor de Deus sendo passada em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ele castigando, ele protegendo, toda essa o grande foco da Bíblia é passar principalmente essa mensagem de amor. E Jó, em Jó, capítulo 42, versículo 5, ele fala assim: Antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. É o momento em que Deus começa a devolver para Jó tudo tudo que ele permitiu que fosse tirado de Jó. E que ele fala assim para Jó: Jó, você sabe quantos grãos de areia tem na praia? Jó fala: Não, senhor. Jó, você conhece todos os bichos que vivem no fundo do mar? Jó fala: Não, senhor. Jó, olha para o céu. Sabe quantas estrelas tem lá em cima? Jó fala: Não, senhor, eu não sei. Então é como se Deus falasse assim: Então, Jó, fica quietinho, pianinho aí, e limite-se a me adorar só. Daí Jó rasga a sua roupa. Jó fala: Agora eu te entendo, Senhor. Entendo que eu não sou nada. E me arrependo de toda a soberba que eu tive na minha vida. E eu caio no pó. Daí quando Jó se joga no pó, rasga a sua roupa, Deus faz assim, ó. Aê! Agora você entendeu. Tá tudo de volta pra você. Eu tenho. Deus me deu esse dom de interpretar ah, algumas coisas Uhum. que é um dom que eu achava que deveria ser comum. É um dom que eu Uhum. acho que todo mundo tem a capacidade, ninguém é mais do que ninguém aqui. Só que, infelizmente, algumas pessoas, como você falou de vibração daquela escala, que eu esqueci o nome lá. Scala Hawkins. Algumas escala Hawkins, eu até estudei bastante sobre ela já. Essas últimas semanas tem sido para toda obra, loucura. E eu falava, meu Deus, tem gente que tá com a vibração tão lá embaixozinho que não adianta você falar de mudar significados de coisa e tal, que é, a pessoa precisa aprender primeiro o que é o amor, a pessoa precisa aprender a ser amada, a pessoa precisa ser acolhida para depois passar qualquer coisa para outra pessoa. Quando você sabe de uma coisa, é porque você Uhum. só escuta. Ah, eu sei o que é amor, sei. É um sentimento bom, de que você apoia os outros, que você se sente Uhum. acolhido, coisa e tal. Mas você já viveu o amor? Você já fez outra pessoa viver este amor? Eu acho que aí mora um, uma, uma, uma uma essência muito fundamental das coisas, entre a teoria de sobretudo e a, o viver aquilo na realidade, o sentir aquilo de verdade. Gui, Gui, olha Fale, só. falo Eu, pra eu, caramba. mas eu tô gostando, não só eu, a turma aqui tá adorando te ouvir. Eu não tô lendo. Ah, tá perdendo. O problema é que a gente perde, perde os comentários, mas o povo tá adorando, adorando. Eu posso te garantir isso. E, Certo. e é muito lindo ver isso, porque isso é você colocando seus talentos a serviço, você colocando seus dons a serviço. É isso. Você está falando aí é, naturalmente. Você está se esforçando para isso? Não. Você não está se esforçando. Você se preparou para falar eloquentemente? Você ficou A minha, decorando o a verso, o minha, poema, o prepara- hino, tudo? a minha vida me preparou. Então, A é minha, isso. É isso. E eu tenho certeza que se eu deixar, você passa aqui até 10 horas da noite falando. Tenho falo pra certeza caramba. disso. E o povo Mais está que a negação. adorando. Então, é disso que eu falo quando eu falo de encontrar seus talentos, explorar seus talentos e colocar a serviço. É quando você está fazendo a coisa naturalmente, você faz bem.
você tem um dom, você é melhor que os outros, sim, dentro da sua habilidade única, porque ninguém tem a voz que você tem. Ninguém tem o teu conhecimento, ninguém tem o teu olhar sobre esses ensinamentos sagrados. E você pode contribuir para o mundo com isso. E você não é tão bom quanto outras pessoas que fazem coisas melhor que você. Mas o Sim. fazer algo melhor, o ser melhor em uma área, em uma determinada habilidade, não me torna melhor que você. É a história do Jó. Né? A hora que você se coloca no teu lugar, aí você tem direito a tudo. Sim. Então, mas me colocar no meu lugar e saber que eu não sou nada, que eu sou vazio, não significa me diminuir, me menosprezar e ser, eu sou um coitadinho, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho nada de bom para agregar. Não, muito pelo contrário. O teu objetivo é fazer isso. O objetivo do grão de areia é ser um grão de areia. O objetivo da estrela é ficar lá brilhando e só, acabou. Fica aí, não queira fazer outra coisa, não queira ser mais. Tipo, seja você na tua essência e acabou. Então, olha só. Não quero ser planeta se você não ser estrela. Então, imagina se toda estrela quisesse ser planeta, ia ser uma merda. O cosmo ia ser um caos, caos. Então, a hora que a gente se reconhece, se aceita, e assim, quando você se aceita como você está feliz. A hora que você está vibrando na tua essência, você não está preocupado em ser mais que o outro. Você está tão absorvido naquilo que você faz, você se torna você provavelmente, quem já teve a graça de experimentar um momento de flow, aquele momento em que você faz alguma coisa tão bem, tão feliz, que você perde a noção do tempo, você não está pensando no outro, você não está pensando no que o outro vai falar, você simplesmente é aquilo que você faz. Você esquece até de você mesmo. Você esquece até da tua própria identidade e você passa a ser um com aquilo que está fazendo. Você passa a ser ação. Sim. Então, é disso que eu falo, de colocar os talentos a serviço. E, para você, como a gente já passou do tempo aqui, caçar o tigre da azia, sinceramente, para você é muito pouco. É muito pouco caçar um tigrinho desse. Tá? Porque eu quero fazer mais para você e para todo mundo que está assistindo aqui. Você já sabe que você tem o dom da cura. Você já fez isso. O que você precisa, e você, então, para resolver essa azia, para eliminar essa ansiedade, você pode fazer sozinho. O que você precisa mesmo é reclamar de volta aquela fé dos 11 anos de idade que foi aflorada agora no Curatlon. Mas agora você precisa tomar isso, e não só para eliminar a azia, eliminar a gastrite, eliminar a ansiedade de estar isolado, mas de se lançar. Tornar constante. Se lançar. Se lançar. Use essa fé para dar o passo que você precisa dar para colocar o teu talento a serviço. Pensa, toda vez que você ficar com medo, você fala assim, eu estou sendo egoísta, porque eu estou guardando para mim o que não é meu. Isso não foi dado para mim, esse teu talento não foi dado para você ficar escondendo no armário, escondendo no teu quarto. Ele foi dado para você amplificar para o mundo. Sim. Então, quando a gente esconde nossos talentos, a gente está sendo egoísta. Então, pega essa fé e dá o passo que você precisa dar na direção de colocar esse talento a serviço do mundo. E é óbvio que os relacionamentos, as pessoas que vão te admirar, que vão te aceitar do jeito que você é, que vão te reconhecer, vão vir. Você não vai precisar correr atrás, elas vão vir. Mesmo isolado aí na tua casa, você tem uma internet, você se conecta com o mundo inteiro. Você vai encontrar a tua tribo, as pessoas que vão olhar para você e falar assim, cara, você é incrível. Eu quero estar mais perto de você. Então, tudo isso vai acabar quando você der esse passo de fé. Mas lembra que o passo de fé, você não precisa ver a coisa para ver onde está pisando. Primeiro você põe o pé. E aí Deus põe o chão. Então, lembra disso. Põe o pé, que o chão vai aparecer, o chão vai estar lá. Mas só depois você puser o pé. Tá? Certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer é um processo um pouco mais longo, dura uns 5 minutos, mas eu vou fazer um desbloqueio de todos os chakras.
tá? É um desbloqueio Tá. geral. É possível que a azia melhore, é possível e provável que a azia melhore, que a ansiedade melhore, que a Eu voz preciso melhore. contar uma coisa. Tá. No domingo do Curatum, você falou para ir para sentar a energia no centro da Terra, depois no céu, coisa e tal. Eu vi até a minha aura de cores azul e vermelho muito forte. E só que até aquele momento eu estava bem. Depois daquilo parece que eu fiquei mal. Hum, foi crise de Depois do momento. abstinência. Não sei. É crise Pode de ser. abstinência. Você, tipo, é aquela coisa, você fala assim, uau! E aí fechou, você fala, e agora? Voltou pra merda, né? Depois que você tem o vislumbre de tudo que é possível, aí você fechou o canal e voltou para a vida comum, e aí você fala assim, que bosta. É, O negócio é viver isso constantemente, tornar isso parte do seu dia a dia, parte da tua vida. Essa é a ideia. minha mão tá transpirando. Vai ficar mais. Peraí. Então vamos lá. Ó, quem quiser se conectar aí, basta me dar permissão para eu fazer esse desbloqueio. Eu vou fazer um processo chakra por chakra, liberar o sistema inteiro. Tá? Você Me não sabe o que explica são as uma, chakras, parece que é a fazenda aqui do lado. Não, não é. Tá? Simplesmente me explica libera aí que uma você coisa. vai receber uma energia poderosa. Tá? Só me explica uma coisa. O que é aquele zíper que você fecha? Aquele zíper é para fazer o alinhamento dos chakras. O que a Tá, gente vai fazer aqui é um desbloqueio. Tá? Se tiver tá, algum bloqueio, a gente vai lá e vai limpar tudo para a energia poder fluir de cima para baixo, de baixo para cima. tá. Tá? Ah, só mais uma informação. Eu fiz 32 pontos na prova da OAB. Só que já tô com essa perspectiva de acreditar que eu passei. E pela primeira vez na história da OAB, foram excluídas 5 questões na primeira fase já. Então, de 32 eu já estou com 37. Eu entrei com recurso de mais algumas questões e amanhã sai o resultado. Eu preciso de 40 questões. São Tá. só mais 3. E eu tô com uma fé assim enorme, como se já tivesse acontecido. Eu Se tô, for eu para ser, vai ser. tô nessa vibração. Boa. Então vamos lá. Relaxa aí, eu vou pôr uma música aqui. Como eu vou ficar alguns minutos de olho fechado, vou pôr uma musiquinha aqui para a gente entrar. Quem estiver assistindo, quiser receber essa energia também, é só se conectar, sintonizar nessa vibração e vamos lá. Tá? Deixa eu pôr aqui. Vai tirar o óculos? Só fecha o olho e relaxa. Beleza.
Muito bem, muito bom, muito bom. E aí, Gui? Opa, Como só é que mudar foi? É como se. Espera que eu tô botando cero no meu celular que tá. Tá. Ficou com 1% de bateria. Ah, peraí, Tá só. fechando já, isso que é importante, já fechou. O Não, já tá ligado já no carregador. que que você Ah, sentiu? como se meu corpo não fosse mais meu corpo, mas tivesse se expandido. Uhum. A energia que antes ficava só no meu corpo ficou maior. É... Uou! É, é, é como se tivesse tido uma expansão do, 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 do meu sentir. Como se eu conseguisse sentir mais longe de mim. Uhum. É... Uau! Não sei se você É, reparou, se a turma reparou, ah, mas sua voz mudou também. eu tô, eu tô, eu tô, eu sei que eu tô falando um pouco mais calmo até. Uhum. Menos ansiedade. Uau! 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 Uau, muito bom. É, eu não sei nem falar. Agora, dá seu passo de Ah, fé. Dá seu passo de fé. Faz o que você precisa certo. fazer, se joga, se lança. Você tem muito para falar. Começa a Sim, falar. eu acredito nisso
cegamente. Quando hoje é um bom dia para você começar a fazer isso? Quando hoje. Adoro essas pegadas linguísticas. É. Não sei, tenho certeza que é hoje. Então, ótimo, ótimo. Me marca no que teu conteúdo, no que você fizer, me marca, eu quero saber, Tá. tá bom? É, infelizmente, hoje eu ainda não tenho condição de Tudo bem, pagar para um healer. não tem problema. Mas Em é, breve, como que eu poderia, é, não para virar healer, que eu sei que isso tem um custo, mas para eu ter mais contato com você. A gen- você tem a possibilidade de entrar na academia. Faz o Aqueles. seguinte, Ah, manda um direct para mim. Me manda um direct. tá. Aí alguém da Aqui minha pelo. equipe aí a gente conversa por lá, Beleza, tá bom? beleza. É isso aí.